Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Você Não É Todo Mundo. Um espaço onde a gente discute coisas que vão além do óbvio. Eu sou Roberto Francisco, CEO da CUCAC, responsável pela plataforma SPEC, e nós vamos mergulhar hoje num assunto diferente daqueles que a gente vem tratando. Um assunto que eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. A avaliação vocacional. Nós vamos discutir com a professora Daniela Campos como que as pessoas estão escolhendo suas novas carreiras, sobretudo num mundo de transformação como nós estamos vivendo, como que as pessoas estão reorientando suas carreiras e também um pouco sobre como que as empresas estão olhando para esse processo de reorientação de carreira ao longo da vida profissional. Eu estou recebendo pela segunda vez a professora Daniela e, embora a gente já tenha tido um episódio em que eu tive o prazer de recebê-la, professora, eu vou pedir para a gente começar de novo falando um pouquinho do seu background, da sua experiência com coaching, mentoria de carreira e a mais recente experiência que o nosso público já vai saber já qual é na área de graduação. Aí é uma novidade importante. Bacana. Com vocês, a professora Daniela. Ei, Roberto, muito bom estar aqui de novo. É um ambiente tão leve que a gente fala de coisas tão profundas, não é? Então, quando você trouxe aí, né, da primeira vez que eu vim, o currículo era um. Agora o currículo já virou outro. Né? E eu brinco muito, não é currículo vitae, a gente trabalha, até ontem é currículo mortis, porque hoje já é outro momento, hoje já é outra pegada. Currículo mortis é muito bom. Né? Então, até ontem, currículo mortis, a partir de agora, currículo vitae. E assim vai se fazendo a nossa vida, né? O que a gente traz de referência de passado, aquilo que a gente alimenta dentro da relação do presente, o que a gente instrumentaliza por esse presente, o nosso futuro, que futuro que a gente quer construir. E pensando nesse futuro, lá atrás, né? Quando eu ainda era assim, um pouco mais jovem, antes de completar os meus 50 anos, e eu estou dizendo de lá atrás, algo em torno de 10 anos atrás, que é o tempo que eu entendi de maturidade, um tempo interessante para eu trabalhar o aprofundamento daquilo que eu precisava, né? O meu amadurecimento pessoal e também profissional, tanto tecnicamente, mas, sobretudo, emocionalmente, para estar onde eu estou hoje. Né? Eu sou professora da Fundação Dom Cabral, no curso de graduação, o primeiro curso... Essa é a novidade para quem está nos ouvindo? Já sou professora há muitos anos, sim, né? Já tem uma dúvida. história aí. Mas essa da Dom Cabral veio coroar mesmo a minha carreira docente, e pelo desafio que a Fundação, né, própria se coloca, que é o primeiro curso de graduação, uma escola que sempre foi especializada em negócios, trazer, né, jovens para serem formados com vistas a serem líderes diferentes, profissionais diferentes. Então, é uma grande, eu falo que é uma atitude, um protagonismo, mais uma vez, da Fundação sobre esse aspecto, porque ela não está trabalhando quem já foi construído, mas ela está buscando a base, como a gente conversava antes, né? Se a gente está trabalhando aí, se é um grande time de futebol, a gente precisa primeiro trabalhar a base para que a gente tenha jogadores, de fato, muito competentes e muito diferenciados, né, na sua singularidade. Eu já começo provocando, né? Você que está em contato, sempre esteve, mas agora num contato até reenergizado com alunos, é importante para todo mundo entender, alunos na faixa aí de 18 anos. 18, e meu aluno mais velho, ele tem 27. Como é que se imagina... Bom, eu sou de uma geração em que teste vocacional era um luxo. Eu acho que ainda é no mercado um luxo. Eu sempre, quando eu faço palestras, participo de eventos, que eu tenho oportunidade, eu pergunto quantas das pessoas presentes no curso de um programa educacional qualquer, seja regular ou de extensão, fizeram testes vocacionais. O número é sempre muito reduzido, principalmente porque esses testes ainda são, né, bom, a gente vai falar disso mais tarde, mas eles são testes caros para a maioria da população, né? Não mais, a gente vai ter novidades aqui a esse respeito, mas qual que é a importância, né, de um indivíduo conhecer suas características pessoais para que ele possa fazer uma boa escolha de carreira? Roberto, eu diria que faz toda a diferença, né? Quem dera se todos, a cada leva de formação de profissionais, né, dentro das faculdades, pudesse ter tido acesso
Porque é uma oportunidade rara, né? Vamos pensar, de um teste que realmente fosse um teste que oportunizasse um desenvolvimento focado naquilo que a pessoa é muito boa. E pensar também num padrão e num formato de teste diferente do que a gente fazia, né? Eu me lembro lá, quando eu estava finalizando meu 2º grau, já tem um bom tempo, que eu fiz um teste e eu me lembro que era algo muito no coletivo, era algo que a escola oportunizava, por ser uma escola, né? E aí eu vou dizer, de elite, de Belo Horizonte. Então, era algo que vinha realmente muito nichado para um determinado público e que eu tive a sorte de ter o acesso. Eu vou dizer isso, chamar de sorte mesmo, né? Mas que a grande maioria, na minha época, não tinha, né? E era algo que trazia já um cheiro, não vou nem falar com profundidade, mas era um cheiro, e dizia um pouco sobre a escolha, a possível escolha profissional, aquilo que se aproximava do mais adequado, e não, de fato, algo que fosse aprofundado e que trouxesse possibilidades. E entendo também que estava muito coerente com o que era trabalhado, com o que era o mercado, com o que era o mundo nessa época. Eu estou falando aí de um gap de praticamente, né, 30 anos, 35 anos. Já é uma evolução absurda que a gente tem em termos de tecnologia. Sim. Então, hoje, entender o teste vocacional, né, e o nome diz vocacional, que está ligado à nossa vocação, que traz aí uma relação de sacerdócio, mas não de aprisionamento. Então, o teste vocacional, especialmente, né, dentro da que a gente está falando aqui, que a SPEC traz, eu entendo que ele é uma oportunidade da gente sair da gaiola e não se aprisionar na gaiola de ouro, que muitas vezes, né, os profissionais acabam ficando, né, forçando uma barra pessoal e profissional para se ajustar a algo que ele não se sente confortável. E aí, de vez em quando, a gente ouve falar, não, fulano ficou doido, né? Vendeu tudo, largou o trabalho, fechou a carreira e foi para a praia vender coco, fazendo, obviamente, uma questão assim, bem exagerada. Muito, né? Radical, né? Muito radical. Mas é para trazer realmente essa ruptura, porque as pessoas não eram, é muito difícil encontrar alguém que fale assim, olha, eu fiz uma escolha acertada, né? Eu fui assertivo na minha escolha profissional. Por falta realmente de elementos de algo que pudesse trazer esse caminho mais orientado, mais vocacional. E há um complicador aí, Daniel, porque quase como um estereótipo, né? Eu, por exemplo, sou engenheiro de formação térmico, né? E isso me abriu em tese cartesiano, mas eu tive, por ser um engenheiro térmico, eu comecei a me envolver, a engenharia térmica, né? Por lidar com a energia, ela é a menos cartesiana de todas as engenharias, né? Porque você começa a transcender, enfim, para aspectos mais da física, que estão muito ligados à física, à química, e a gente começa a transcender. Mas, ao longo da minha carreira, eu fui trabalhar com tecnologia porque eu era engenheiro. Comecei a trabalhar com inteligência artificial em 84 para 85, quando isso não servia para muita coisa, né? E depois fiquei um longo tempo afastado dessa tecnologia. Mas as coisas eram muito compartimentadas e hoje, não, ao longo da minha carreira, eu conheci, por exemplo, o chefe do centro de pesquisa da IBM era um médico. Olha né? só, interessante. E com formação médica e usando o conhecimento de médico na pesquisa de tecnologia. Né? Então, isso começou, esses limites começaram a ficar muito mais acinzentados, né? Muito menos claros, de uma pessoa dentro da própria profissão ter diferentes nuances do que ela vai trabalhar dentro daquela área, seja arquitetura, seja engenharia, seja direito, né? A gente tem tantos advogados trabalhando em áreas correlatas à advocacia, não tanto à advocacia. Sim. E dentro dessa perspectiva, eu queria te perguntar, bom, o nome do nosso podcast é Você Não É Todo Mundo, que quer dizer você é único, né? E sendo único, qual que é a importância? E essa pergunta vai parecer para alguns óbvia, mas qual que é a importância da gente alinhar aquilo que a gente vai fazer na vida e que, como bem você disse, falando do currículo Mortis, né? Nada mais é definitivo, não é para o resto da sua vida, mas alinhar com quem você é. E, por oposição, eu queria que você comentasse também o quanto que é ruim, né? Aquela coisa de eu sou isso porque alguém quis que eu fosse isso. E aí, vou começar pelo que é ruim. Depois, é mais fácil, né? Depois, para a gente chegar naquilo que faz a aderência de fato.
por uma questão cultural, inclusive, né? Se a gente for pensar que, socialmente falando, a gente vem de estruturas familiares, muitas vezes rígidas, e a gente vem se aprisionando em determinados padrões. Eu me lembro, quando eu fiz vestibular, depois de passar pelo teste vocacional, né? Muito próximo, eu estava no 3º ano científico quando eu fiz essa avaliação, no início do 3º ano, e aí eu resolvi falei, vamos lá, vestibular, né? E eu me lembro que tinha, na época, um vestibular de meio do ano que a gente fazia para testar, tinha, né, uma história assim. E qual que era a carreira dos sonhos na época, né? Ou você vai ser dentista, ou você vai ser médica, ou você vai fazer direito. Assim, essa era a onda da minha turma naquela época, né? Que isso dava o status e dava uma condição, e era uma expectativa da família. Olha, eu quero meu filho bem engajado, bem sucedido. E eu me lembro de muitas pessoas que eu conhecia que sofriam fazendo vestibulares, às vezes, para medicina, uma vez que a medicina não era o caminho, mas era o dele, pessoalmente. Mas era o desejo de pai, de mãe, daquela especialmente avó, medicina, isso acontece. Especialmente. E, com isso, uma grande frustração, né, de nós, jovens, à época, por não poder corresponder, porque não se passava. Não era... Eu falo que é uma autossabotagem, a gente não tinha consciência disso, mas os nossos sabotadores atuavam o tempo todo. Olha, não vai passar porque não é isso que é para você. E, em contrapartida, o sofrimento ele só aumentava. E esse distanciamento da sonhada entrada na faculdade, porque sempre, né, havia um reconhecimento e uma necessidade. Se a pessoa não está na faculdade, ela está onde? Vai trabalhar. Se não está trabalhando, não está na faculdade, é o quê? Vagabundo, né? Tá à margem. São as opções disponíveis. Eram as opções disponíveis. E aí você vê, né, o processo de evolução. Quando eu fiz, né, então eu falei, não, vou lá, vou fazer odonto. Eu falei, gente, aonde que eu tô com a cabeça que eu vou fazer odontologia? Eu fiz aquele vestibular teste. Óbvio que eu não passei, que eu não tive nem nota para entrar numa nota de possível nota de corte. Aí chegou no final do ano, eu falei, não, agora eu tenho que fazer mesmo, que agora eu quero, né? E eu sempre, eu fui criada, né? Meu pai era psicólogo, meu pai e muito feliz, assim, na construção. Eu sempre, pelo menos, percebia isso, né? Uma dedicação. E sempre me encantava muito esse universo do desenvolvimento. Mas, ainda que ele fosse um homem que era focado em desenvolvimento humano, trabalhasse com isso, né? Dentro de casa é outro esquema, né? Minha filha, não vai fazer psicologia. Vai fazer direito. Eu falei, mas eu não quero. Não, direito aqui eu acho que tem a ver, porque aí tinha dado lá, acusado que eu, né, tinha aderência para humanas. Não, vai fazer o direito. Esse negócio de psicologia não vai dar certo, né? Eu falei, poxa, mas ele tá falando dele, como é que é isso não deu certo? Eu tô vendo que esse cara deu certo, né? Enfim, fui fazer direito. Aí no dia da prova, eu fiz umas 2 faculdades, eu falei assim, gente, eu não quero direito. Eu fiz a prova no tempo mínimo regulamentar. Saí numa felicidade, que eu falei, eu tenho certeza que eu não passei. Era esse o meu objetivo, né? Mas eu estava atendendo a uma demanda, a um desejo. Então, essa pressão, ela existia. E aí, eu fui lá e fiz a minha inscrição escondidinha na psicologia e passei. Né? Aí, no dia que eu fui dar o resultado, eu falei, olha, passei e tal, cheguei. Ele tá, você passou em quê? Eu falei, psicologia. Ele tá assim, não tô acreditando. Você não tinha feito direito? Eu falei, também. Né? Mas eu fiz tudo errado. A única coisa que eu fiz certo foi vestibular de psicologia. E tô eu aqui, tempos depois, muito feliz, muito recompensada por ter essa escuta. Mas eu entendo que eu fui uma em muitos, né? Eu fui uma que deu certo, que teve uma atenção e respeitou aquilo que estava sendo dito dentro de mim. Daniela, eu ia te perguntar sobre um exemplo. Você começou falando do negativo e já deu a resposta do positivo também. Aí eu queria trazer uma outra questão que nós até não combinamos de falar sobre ela, mas me ocorreu aqui agora. Eu trabalhei muitos anos no terceiro setor, 22 anos, e pretendo ainda ter ação nesse campo. E aí a distância é muito grande, né? Essa realidade que você contou é uma realidade que no terceiro setor, aquela opção de vai vagabundo trabalhar ou estudar, em geral é só uma, são só duas, vagabundo ou trabalhar. O estudar é bem mais difícil, né? E aí a gente vai lidar com sonhos. Eu, por exemplo, contando aqui para o nosso telespectador um caso real, que eu me lembro de uma menina chamada Erilane. Se ela até nos assistiu, eu gostaria muito de reencontrá-la. Erilane era aluna de uma casa em que eu era presidente dessa casa, uma escola em contraturno, e Erilane tinha um sonho, né? Ela era muito boa aluna. E aí eu levei ela para trabalhar comigo.
E ela era um excelente funcionário numa empresa de tecnologia. E aí um dia eu cheguei para a Erilane, foi muito engraçado, falei, Erilane, você está indo muito bem e tal, acho que você vai ser contratada. Você gostaria? Ela falou, não. Eu quase caí duro. Surpresa, né? Porque muito bem, indo bem, com a proposta de trabalho, ela responde não. Eu falei, mas por quê, Erilane? Você não gosta de quê? Gosto muito, mas eu quero ser médica. Né? E eu me lembro que, à época, várias pessoas, por ela ter dificuldades financeiras, inclusive, várias pessoas da comunidade, né, que mantinha a casa, procuraram a Erilane para fazer ela desistir dessa ideia. E eu, ao contrário, falei, é isso mesmo que você tem que tentar. Ela acabou, que eu tenho certeza, ela se formou em enfermagem. Mas eu acho, eu tenho até uma certa esperança que ela tenha em algum momento migrado para medicina. Mas o simples fato dela ter feito enfermagem na UFMG já me deixou muito feliz, porque aquele não dela foi um não muito determinado. Então a questão é, a pergunta que eu quero te colocar é, como lidar com isso, né? Se você não tem a escolha? Tá? Como é que você diria para uma pessoa que não tem a escolha, como é que ela pode lidar com isso? Ela pode lidar só no campo do sonho? Como é que ela pode lidar com isso? Você tem alguma ideia? Alguma experiência que você viveu? Sim, eu falo que... aliás, o que eu tenho mais ouvido ultimamente, né, são as carreiras dos sonhos. Ou eu não sei o que eu quero de carreira. Né? Eu falei, bom, dependendo do nível, mesmo que a gente esteja, né, já numa estrada, vamos dizer assim, a gente já andou bastante na estrada, né? Eu me deparo várias vezes com pessoas que fizeram escolhas erradas ou que fizeram escolhas acertadas, mas chegaram num ponto de, olha, não é isso, não estou me satisfazendo mais, e será que eu vou? Né? Normalmente, quanto mais avançada a idade, quanto mais avançada a maturidade, menor a chance de fazer uma reescolha e de investir em sonhos. Os jovens, acredito que essa pessoa era mais jovem. Sim, ela tinha, na época, 16 para 17 anos. Eles se entendem cheios de possibilidades e cheios de escolhas. E se talvez ela não tivesse te encontrado, ela não teria nem feito enfermagem. Porque no momento em que ela construiu o não para te falar, entendo eu, assim, posso estar muito errada, tá? Mas em algum momento ou em vários momentos você foi instrumentalizando e dando a ela recursos para que esse não pudesse ser construído. Talvez pelo seu próprio exemplo, pela sua própria inspiração, sem necessariamente falar nada para ela. E aí eu digo que tem uma diferença grande para qualquer circunstância da vida, e minha carreira isso se aplica muito fortemente. Quando eu trago o não pronto e o pronto não. O pronto não, ele está vinculado muito àquela coisa, agora não. Eu nem penso. Eu nem estou ligada àquilo que realmente está na minha essência, porque muitas vezes eu nem me conheço para dizer, né, o não consistente. Agora, o não pronto, ele vem dessa disposição genuína de olhar para dentro em qualquer momento da nossa vida. Lógico, considerando graus de maturidade para cada momento. Né? Mas, com certeza, essa menina, né, essa jovem, ela veio construindo o não dela, olhando para dentro e acreditando naquilo que era possível. Talvez não fosse possível a medicina, mas ela tinha um nível de realização, de escada, né, de degraus, de ascensão, que a enfermagem pudesse, naquele momento, atendê-la parcialmente no seu sonho e que, dentro de uma possibilidade ou de uma impossibilidade de continuidade, fosse o suficiente. Né? E aí ela vai migrando para um outro nível de paixão, vai entendendo e redescobrindo nessa opção possível, porque não é o ideal que está dentro do espectro do sonho como um todo, mas nessa opção possível, elementos que vão construindo um sonho maior. Então, acho que esse momento, né, e usar desses recursos é muito importante. Claro, muitos momentos... Isso tornaria, desculpa te interromper, isso tornaria... porque também nós não falamos, eu ainda mais velho que você já deu seus depoimentos, mas nós não falamos daquela época, a realidade da escola pública e a realidade da escola pública hoje, uma realidade que varia também de forma muito grande, dependendo do local que você vai no país, mas eu tenho viajado bastante, conversado com governos, isso traria uma importância em vulgar para que a gente pudesse usar apoio socioemocional e testes vocacionais na escola pública.
para a construção desse não. Eu gostei muito dessa abordagem sua. Em certa medida, é a construção de um não, em que você constrói uma afirmação. Né? Então, e aí eu deixo já a pergunta para você. O teste vocacional em particular, a gente construiu em SPEC o SPEC vocacional, né? Ao final eu devo comentar alguma coisa sobre ele, mas em particular não é dele que eu quero falar de qual que é a importância de um teste vocacional, de um momento de reflexão, e aí eu trago, a escola pública hoje tem a possibilidade de levar isso para o seu aluno, Sim. a um custo muito, 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 muito assertivo. Qual que é a importância desse teste na construção desse não, que é uma construção de afirmação? Imagina que isso assim, o princípio básico, o autoconhecimento é a chave. Independente da condição social. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me entendo, eu também avalio as minhas possibilidades, os meus limites. O tanto que eu vou avançar, em que momento eu vou avançar. Os jovens de periferia, principalmente, dentro de um recorte aí de inclusão social, se a gente for pensar, principalmente os negros, né? Obviamente tem pouquíssimos recursos e muito menos possibilidade. E eu estou falando de um padrão, né, do homem branco, cis, ainda que ele seja de classe, né, social desfavorecida, vamos dizer assim, ele ainda tem mais chances ainda do que o negro, desse jovem negro que está na periferia. E aí esse jovem negro, talvez ele tenha que mais cedo encarar realmente só o trabalho por um tempo, para ele poder viabilizar o sonho dele. A menos que políticas públicas, como tem que acontecer, possam incluí-lo, antecipar, incluí-lo e dar a ele uma oportunidade real de se colocar de forma diferente, para ele construir o seu não de forma diferente. Então, eu entendo que são oportunidades realmente que fariam a diferença dentro de um contexto de país, dentro de um contexto de mundo. E não é ser piegas e tampouco, né? Eu acho que a gente tem que ser muito ousado nisso, sabe? De trazer, assim, o quanto que a gente pode, Roberto, dentro da nossa limitação, né? Oferecer para o outro uma maior elasticidade de possibilidade. Você na sua condição, eu na minha, mas se o governo tivesse realmente essa predisposição, a gente teria profissionais muito mais bem formados. É interessante que quando você contou a sua história, né, lá dos seus 15 anos, 16 anos, depois você fala da construção do não da Erilane, mas era um não seu também, né? Também. Você construiu um não. Quando você disse, não, as pessoas têm, isso é até um pouco um lugar comum, mas as pessoas têm mais facilidade de dizer o que não querem do que o que querem. Então, via de regra, esse jovem sabe o que não quer, mas não consegue saber exatamente o que quer. Estaria aí a maior importância de oferecer um teste vocacional de forma mais massiva? Não tem dúvidas em relação a isso. E não só oferecer, mas dar o recurso para ele poder trabalhar em cima das possibilidades que são colocadas. Então, se eu tenho lá um espectro, né, em que eu abro um leque de oportunidades para esse jovem, como que isso, na prática, dentro da realidade dele, vai se aplicar? Como que ele pode, né, buscando aí o recurso do teste que a gente acabou de ver, né, se tornar um diretor de marketing de uma empresa? Talvez ele não vai se tornar de uma grande empresa de imediato, mas ele vai se tornar, sim, um diretor de marketing, às vezes, de uma ONG que está dentro da comunidade, e que vai dar a oportunidade para ele entrar como um estagiário, porque ele identificou ali a possibilidade, ele identificou ali uma aderência com a área. Né? Aí começa a construção da afirmação. Começa a construção da afirmação. É o que eu quero e deixa de ser o que eu não quero para ser e o quanto que eu tenho exemplos e influências, né? E dá a esse jovem também a oportunidade de se conectar com pessoas diferentes da realidade que ele tem todos os dias. Para que ele se torne que ele veja inspiração nessas pessoas e possa construir o não, ainda que você não tenha falado com a Erilane, não faça isso, né? Não dê esse... ou não, né, isso é muito legal, mas eu quero muito, deixa para lá, deixa a medicina do lado de lá. O que você fez? Justamente o contrário. Ótimo que você não queira ser contratada. Na realidade, eu não te contei tudo, mas a providência seguinte foi demiti-la. Olha que alegria. Eu a levei de volta para casa e a gente fez se cotizou para ela fazer cursinho. Sensacional isso. Né? Então eu falei, então se você não está feliz aqui, você tem que ir para outro lugar, você tem que estudar. Se você quer passar, você tem que estudar. E aí falei, não, você não tem que ficar aqui. E ela foi estudar, né? E realmente conseguiu passar. E eu espero, volto a dizer,
seria uma grata surpresa saber que ela se tornou médica. Mas se ela tivesse tornado apenas, e não é apenas, né, é uma grande profissão, a enfermagem, eu já considero isso uma enorme vitória, porque ela construiu o próprio nome. Ela vai ser a melhor enfermeira. A melhor enfermeira, ela vai ser a melhor sem dúvida enfermeira. nenhuma. E aí a gente, né, voltando um passo atrás, respondendo à importância da singularidade, que eu acho que é ter o olhar, o vocacional é isso, né? Ele entender e respeitar a singularidade. Ela pode não ter o título de médica porque ela não se especializou, mas ela tem um título que ninguém tira dela, que é a inspiração para outras pessoas para acreditarem. Que é a base do vocacional, né? É a base do vocacional. É a base do vocacional. Eu acho que é daí que tudo se constrói, né? Você está lidando agora, você me disse que o curso da fundação começou há 6 meses, nem isso, tá né? Na primeira turma, fechando a primeira turma. Mas você já é professora há algum tempo, há muito tempo. Você tem alguma experiência que você vivenciou, está vivenciando com essa turma sua agora, de experiências vocacionais, alguma coisa que está te chamando a atenção nesses grupos? Sim, eu falo que, e não só neles, porque através, né, do contato da Fundação, a gente acaba também tendo conexão com os jovens que estão fora. Então, eu tenho atuado com palestras, levando, né, essa discussão, né, da carreira para outros lugares. Então, recentemente eu estive em Goiânia, falando para um grupo de debatedores, conheci uma modalidade que eu nem sabia que existia, de debatedores profissionais, jovens, que é muito interessante. Eles começam aos 12 anos, debatendo sobre... Isso não é comum no Brasil, não é comum no nos Brasil. Estados Unidos, né? Mas não no Brasil. E aí, quando você vê isso e fala assim, meu Deus, e são jovens que não são privilegiados, são jovens que vêm, e aí, assim, o que eu quero? Porque teve alguém lá que ajudou a construir esse não e viabilizou, né? Fez um primeiro recurso de ponte para esse jovem estar ali. E eles vão para competições internacionais, enfim. Eu tenho visitado colégios aqui de Belo Horizonte, né, levando também palestras pela Fundação para discutir a carreira e o desenvolvimento desses jovens. E é interessante demais ver o olhar deles, ainda que eles não saibam, não tenham muita certeza, ou não tenham certeza nenhuma daquilo que eles vão fazer, de quem eles são. A gente não tem, né? Eu falo que é muita pretensão exigir de um jovem de 18 anos que ele já tenha certeza daquilo que ele quer fazer. Com 18 anos a gente não sabe nada. Mas 18 anos a gente tem um mundo de possibilidades. Eles têm uma vivacidade no olhar e eles trazem muito esse desejo do melhor entendimento de quem eles podem ser, da melhor forma que eles podem ser. Então, eu quero ser bom, mas eu quero ser muito bom naquilo que eu me proponho a fazer. E eu quero ser muito bom nessa etapa, depois dessa etapa eu posso querer ser muito bom de uma outra forma, mas eu continuo querendo ser muito bom. Em média, qual está sendo o papel das famílias nessa realidade atual? Elas continuam sendo, usar uma palavra meio forte, castradoras, no sentido de eu quero isso, eu quero aquilo, ou já adotam uma posição mais de apoio a essa visão que esses meninos estão Olha, eu entendo que as famílias que hoje nutrem os seus filhos, né, e levam e apoiam no caminho para chegar até a Fundação, já são famílias diferenciadas no que diz respeito ao mindset, porque entendem a Fundação não como uma escola padrão, não como um ambiente padrão de aprendizagem, que não é de fato, né, pela própria estrutura do curso, pela própria estrutura da instituição como um todo. Então, eles querem que esses jovens, desejam que esses jovens sejam preparados para o mundo e que realmente não fiquem limitados ao desejo da família, mas que eles consigam se soltar e ampliar o sonho, né? Mas óbvio também que tem um desejo, né, que o filho dê certo. E é melhor que ele dê certo por uma marca, dê certo dentro de um conceito. Então, existe ainda e são pais jovens, né? A gente está falando de pais que são jovens, que têm aí no máximo seus 50 anos. Né, com raríssimas exceções, que vem de um aprisionamento também, né, que vem de uma dificuldade. A minha geração é uma geração que teve muita dificuldade em dizer não, muita dificuldade, e que tem filhos que sabem dizer não como ninguém. Então, gera aí um paradigma enorme, mas eles apoiam muito esses jovens. Eu sinto que eles dão asa para esses jovens, sabe? Eles estimulam, eles nutrem as asas. Eu falo que são os nutrientes importantes. A família hoje tem sido um nutriente importante para esse jovem voar. Você diria que, bom, há muito tempo atrás, eu não vou nem saber de precisar quanto tempo atrás, algumas carreiras, por exemplo, psicólogo, né, que você, não sei se no seu tempo era assim, mas havia um teste de aptidão. O ano que eu entrei foi o ano anterior, eles extinguiram. Uma pena.
Essa era a minha pergunta. O que você pensava desse teste de aptidão? Ou pensa sobre um eventual retorno? É super importante e a gente precisa. Quantas vezes você entra num consultório de um médico, eu estou dando um depoimento pessoal, e você pensa assim, ele é um bom médico, no sentido de que ele tem competência técnica, ele sabe do que está falando, mas ele não lida com gente. Não lida com gente, exatamente. Não tem essa questão socioemocional, ela está muito retraída. É muito na linha do, eu falo que o Pat Adams, né, aquele filme lá atrás, ele já trazia isso, né, que as pessoas são mais do que a própria doença. Então, quando você vai tratar, e eu sinto isso também, com raríssimas exceções, né, aí já são médicos de uma outra safra que dizem, né, seja bem-vindo, fulano, você assente aqui, te faz um rapó, né? Não, a grande maioria deixa eu ver que doença, né, o check, né? Tá sentindo o quê? E aí, pelo check, vai lá no Google, te dá uma receita e fica tudo bem, com pouca empatia e com pouca atuação e essa dificuldade de olho no olho mesmo. E isso eu tenho percebido, sabe, Roberto? As pessoas têm dificuldades, estão com muita dificuldade de se olharem nos olhos. E isso diz muito dos profissionais do futuro. Muito desse pessoal que ainda não tem a consciência de que é o que vai fazer com que a gente sobreviva à inteligência artificial. Eu costumo dizer que o que vai nos fazer sobreviver à inteligência artificial é muito mais simples do que o que parece. Basta que a gente seja humano. Só. O problema é saber o que é ser humano. A gente já sabe o que é ser artificial, mas a gente perdeu um pouco a noção do que é ser humano. Dentre as características do Big Five, a que mais me encanta é a conscienciosidade, exatamente porque é nela que reside a preocupação pelo outro. Há também a amorosidade, mas a conscienciosidade, o próprio nome já diz, tem a ver com a consciência do outro, a consciência do tempo do outro, do lugar de fala do seu e do outro. Isso acho que é algo que as empresas estão correndo atrás. Mas voltando à questão do teste de vocação, né? Não sei se era assim que chamava, né? Lá na psicologia, eu não lembro o nome, aptidão, não sei. É teste de aptidão para entender. Acho difícil, né, que deixem voltar, mas era algo muito necessário. Era necessário, até porque a gente está falando de algo que diz de saúde mental. E quantos estudantes de psicologia surtam no meio do curso? Não dão conta né? Porque, não, vou entrar para o curso de psicologia porque ali eu vou me entender. E quando, na verdade... Acho que o curso é um processo terapêutico. Não é, né? E longe de ser. Então, eu entendo que teria sido muito importante essa continuidade. E, claro, considerando toda a evolução que a gente tem, né, da própria tecnologia, para usar isso a favor dessas avaliações, desse entendimento, porque isso é recurso de suporte. Eu não entendo o teste vocacional como algo que seja excludente. Nenhum teste, nenhum mapeamento de perfil, de forma alguma. Ele é um recurso sensacional de suporte, se ele for bem utilizado, se ele for bem interpretado, se eu tiver alguém para poder ajudar esse jovem a ler aquele teste, porque existe uma questão, né? O papel aceita tudo. Agora, como é que eu vou ajudar esse jovem a interpretar aquele tanto de letrinha que está ali? Mesmo porque ele não tem a paciência. E até utilizá-lo, numa certa medida, como uma provocação, como uma reflexão com o jovem. No entendimento algo do de tipo, limites. Se não é isso que está aqui, então vamos pensar junto o que pode ser, né? Então, a começar pelo entendimento de como que você quer assinar seu nome, né? Como é que você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido pelo quê? Quais são os atributos que você tem? Eu nunca pensei, e é isso, a resposta é essa. Eu nunca pensei sobre isso. Então, vamos resgatar valores familiares. O que faz com que você queira estar com a sua família? Então, é um processo o tempo todo de voltar um pouquinho no tempo e de recobrar o que hoje a gente está muito carente, que são valores, né, e atributos necessários para que a gente interaja uns com os outros. E é muito interessante, eu estou me formando agora, né? Estou fazendo 6 meses, é outra coisa do meu currículo vitae, né? 6 meses de curso de teatro. Resolvi que eu queria muito entender melhor essa questão da expressão corporal. E eu queria um curso que fosse diferente, não é nenhuma formação profissional, mas é algo que me trouxesse essa conexão com a arte e a minha expressão, né, da melhor forma pela arte. E aí me matriculei num curso chamado Mulheres em Cena, que é específico para mulheres. E lá a gente tem muitos recursos, né, muitos exercícios que vão compondo a nossa partitura, que eu acho muito chique falar que hoje eu tenho uma partitura que diz de uma interpretação de um papel que eu vou fazer. E aí, 2 desses exercícios eu levei para a sala de aula e tenho levado, inclusive, para trabalhar com executivos.
No momento em que a gente faz a integração, que as pessoas chegam, né? Eu falei, gente, vamos ter o desafio. Em princípio, eu pergunto, todo mundo que se conhece, como é que vocês estão? Ok. Eu falei, então vamos realmente ver se a gente se conhece e como que a gente está, né? E aí eu proponho uma atividade em que as pessoas escolhem pares e ficam 1 minuto se olhando nos olhos. O primeiro minuto, ele assim, ele não chega no final e as pessoas não conseguem parar. E aí eu faço normalmente 2 ou 3 rodadas. Somente na terceira rodada, né, que as pessoas realmente conseguem parar, respirar e continuar respirando e se olhando nos olhos. Porque é uma dificuldade absurda, né, de encarar o outro. Porque a gente está o tempo todo se preparando para o ágil, para o rápido, para a entrega, sem a gente parar para pensar. Fazendo, né, trazendo para esse ambiente do teste, trazendo para a vocação, a gente precisa respirar, a gente precisa entender a nossa interação com o outro para saber o quanto que efetivamente eu posso contribuir para o outro. Mas eu só vou fazer isso se eu parar e olhar para mim, o que eu tenho de melhor, né? O que me faz, como que eu me vejo no reflexo do outro. Eu só vejo isso nos olhos. Você sabe que uma das experiências mais densas da minha vida foi um processo de coaching que a gente viveu na empresa, em que a diretoria foi para uma fazenda e quando chegou nessa fazenda, enfim, tinha uma programação que a gente não conhecia e a primeira missão era muito simples, ficar em silêncio, sem hora para interromper. Ninguém sabia quanto tempo aquilo ia durar. Olha a angústia, né? Muito provavelmente você podia fazer o que você quiser, você podia ir dormir, você podia ir... eu me lembro que era perto de Curvelo, eu saí caminhando, para quem não é de Minas, Curvelo é uma cidade aqui, 200 quilômetros de Belo Horizonte. Uhum. Eu saí caminhando, a sensação que eu tinha é que eu ia chegar em Belo Horizonte. Tamanho silêncio. Porque mesmo sozinho, a imposição do silêncio era muito forte. Né? Era quase que ficar em silêncio consigo mesmo. Né? E depois, quando eu retornei, a gente ainda ficou um bom tempo em silêncio e era difícil entender. Rapidamente, no início era difícil entender porquê daquele exercício. E logo depois aquilo foi realmente muito importante para mim. O exercício de olhar também. Eu citei o silêncio porque é o exercício de falar, mas o exercício de olhar, como você descreveu, inclusive há grandes, como é que se diz, intervenções, né, em que o artista fica parado e teve até um caso de uma muito bonita que acho que o ex-marido, uma pessoa que tinha se relacionado com ela, senta para olhá-la e eles ficam se encarando e não é fácil, né? Não, essa descoberta é muito complexa. É difícil e isso diz dessa dificuldade também que a gente tem de olhar para a gente, de silenciar. E Rubem Alves já dizia, né, que a gente tem que silenciar a alma para poder escutar o outro. E é muito difícil silenciar a alma, porque o tempo todo a nossa cabeça está funcionando. A gente está aí, a neurociência está nos ajudando a entender um pouquinho melhor esse movimento, né? Então, essa multifatoriedade, essa coisa... era bonito dizer antigamente, não, eu consigo me conectar com várias coisas. Isso não é bonito mais, né? Vamos falar isso. Vamos dizer que isso não é bonito mais. E é isso que o teste, eu entendo que ele vai ajudar. Eu posso olhar e empenhar uma energia produtiva para uma série de coisas, mas que tem a ver comigo. E não uma energia improdutiva que eu olho para aquilo que tem a ver comigo, mas também sou chamada a olhar para muitas outras coisas que não tem nada a ver comigo. Sim. E dependendo do apelo que eu tenho, né, do nada a ver comigo, se eu tenho uma pressão da família, se eu tenho uma pressão social, uma pressão interna, eu vou investir, não tem muito a ver comigo não, mas já que todo mundo está falando, eu vou me dedicar. E aí eu desvio o olhar daquilo que realmente é produtivo, do que aquilo realmente vai ser. E o produtivo está dentro também de um padrão, né, muito pessoal, porque aí eu estou falando produtivo na relação da monetização, está muito dentro daquilo que eu acredito que é muito, aquilo que é pouco. Né? Então, a gente tem muitos exemplos de pessoas que realmente fizeram rupturas fortes na sua carreira, porque a gaiola de ouro, ela é sedutora demais. Né? Quando eu falo a gaiola de ouro, para quem não vai nos entender aí... É importante, né? Você contar o que é. Está aprisionado dentro de um contexto de status, de cargo, de dinheiro. Mas qual que é a contrapartida disso? A gente tem um nível alto de adoecimento das pessoas. Porque esse aprisionamento ele não se faz, né, dentro de uma relação de vocação.
eu vou numa sessão, desde o momento em que eu não falo aquele não importante na faculdade, que eu aceitei e fui levado, né, a fazer algo que realmente não estava dentro do meu plano, então eu já comecei a dar ali vários nãos para mim. E dando nãos para mim, estou dando sim para as outras pessoas. E isso vai me novelando, vai me colocando num ambiente, né, em armadilhas, que chega um momento que é muito difícil da gente sair. Né? Então, a importância da gente voltar e olhar para a base. Eu não tenho a menor dúvida que esses meus alunos da fundação, né, de graduação, e eu tenho o maior carinho de falar meus alunos, porque eles estão tendo um preparo e uma oportunidade muito diferenciada, a começar pelo próprio processo. Porque não basta que você queira ser, né, eu vou lá, não. Se você não tem aderência com o propósito que o curso traz, com as oportunidades de mercado, você pode até parecer interessado, mas você não vai se sustentar. Então, a gente tem todo um trabalho, todo um cuidado antes de realmente fazer esse convite à entrada de quem tem muito mais energia produtiva e pode gerar muito mais. E a gente está vendo isso agora no último semestre, no primeiro semestre, que foi um trabalho incrível que eles fizeram, né? Um Demo Day que a gente teve sábado agora, que eles apresentaram coisas que, assim, eu falei, gente, isso existe? E com uma energia absurda. Né? Antes da gente prosseguir, só te dizer que você citou Rubem Alves. Eu tenho facilidade de gostar muito de qualquer um que cite Rubem Alves. Né? Para mim, ele era, como ele mesmo, de certa maneira, se descrevia, ele era um meio feiticeiro, né? Meio encantava, as coisas eram encantadas. Eu conheci muitas das coisas que têm muita importância na minha vida, como a Escola da Ponte, eu conheci pelo toque de Rubem Alves. Acabei conhecendo o Zé Pacheco, que é o fundador, e foi uma perda. Rubem Alves foi uma perda. Né? É a sensibilidade da arte, né? É o adequado da palavra, é o acolhimento pela palavra, mas uma pessoa que eu tenho certeza que escreveu, porque assim, a fluidez da escrita, ela vem por algum motivo, em algum momento ele falou algum não. Não tem dúvidas em relação a isso. Não tem dúvida. Exatamente. Bom, a gente recebeu algumas perguntas para esse podcast, Daniela, e eu vou passar a fazer algumas delas. Talvez vai te parecer que a gente já tocou no assunto, mas eu acho que a gente tem que tocar agora de uma forma explícita. Sim. Tá? Uhum. A primeira delas, lá vai pedrada, né? Ok, Daniela, entendi tudo, mas minha família está fazendo pressão. Tá? E se a família está fazendo pressão, pode ser porque é uma família de mais baixa renda que imagina naquilo a perspectiva de daquela pessoa se tornar rimo, ou de alta renda que tem uma preocupação, não quero que meu filho seja herdeiro, qualquer coisa. O que eu faço, né? Porque aqui fazendo uma provocação com você, eu acho que no fundo você sabia que você teria algum tipo de apoio se você realmente decidisse fazer psicologia. Sim. No fundo você sabia que era... Não, eu tenho certeza que eu enchi meu pai de orgulho. Ainda que ele estivesse lá dentro do racional direito, vai fazer o direito, né? A psicologia está no sangue. Então, assim, estava dentro da alma dele. Quando eu fiz, então, é aquela história. Então tá, você optou, então vamos lá, vamos junto. Né? Tanto é que ele viabilizou muitos dos meus estudos e a gente se tornou sócio, né? E eu tenho um legado dele muito forte e que eu tenho a missão, né, desde o falecimento dele, de trazer isso à tona, de falar disso e de entender o quanto que a família é fundamental. Né? E nesse sentido, se a família está pressionando... É muito difícil para o jovem, se ele não foi criado num ambiente de conversas autênticas, de conversas respeitosas, de diálogos construtivos. Eu entendo que é muito difícil ele, pela idade, pela pouca maturidade, inclusive, travar uma conversa em que ele consiga se desvencilhar da pressão da família. E aí, então, eu vou fazer uma outra, né? E aí é um apelo, de fato, para as famílias, né, que estiverem nos ouvindo aí. Sejam sensíveis a ouvir aquilo que o não que o jovem quer, né? O não que o jovem está querendo dizer e, às vezes, ele não encontra as palavras corretas. Trabalhem as famílias também vocacionadas para poder entender a vocação desse jovem. Você diria que, nesse sentido, o teste vocacional é um teste para a família também? Também. Eu entendo que seria muito importante, até porque a família vai se surpreender. Os pais talvez se surpreendam muito. Opa, peraí, vamos voltar, né? Aí aquela história de retorno no tempo,
Nossa, quem eu fui? É o resgate de quem ele queria ter sido. É o resgate, muitas vezes, nossa, eu acertei, é isso mesmo. E isso ratifica a influência que esses pais podem ter junto aos jovens. Olha, eu fiz uma escolha correta, mas o que estava envolvido na minha escolha? Então, é de forma muito didática. Você diria que alguém que não teve dúvidas seria propenso a achar que ninguém pode ter dúvida? Com certeza. E aí eu estou dizendo com certeza, né? Porque se alguém... É aquela história, a gente vive cheio de certezas, né? E se eu fui criado, mais uma vez, vamos voltar, né, à construção do ambiente familiar em que eu fui criado. Se eu não tive margem para a dúvida, eu nunca vou me permitir a dúvida. Então eu cresço cheio de certezas. E aí eu vou achar que meu filho também tem que ter certeza, dentro da pouca idade. E a gente tem aí, né, vários recursos da própria escola positiva que vem trazendo esse entendimento de que as pessoas precisam de muito tempo para ter certeza de alguma coisa. Gente, eu tenho tantas coisas que eu não tenho certeza ainda, Roberto, e você? Nossa. Não é? Se não fosse isso, você estava parado no tempo, na sua primeira escolha profissional, na primeira caixinha profissional, né? E o quanto que você hoje tem de recurso dentro do seu legado, dentro da sua trajetória, que te faz um profissional muito mais incrível do que aquele que você imaginou um dia que você fosse. Então, a gente ter essa sensibilidade. A família precisa também ter a predisposição de olhar para dentro, de entender as fragilidades dos pais. Será que eu fiz a escolha certa? E o tanto que eu estou impregnado de padrão, o tanto que eu, como mãe, como pai, venho trazendo padrões e impedindo que meu filho faça um exercício de maior flexibilidade. Porque não dá para ser flexível só na fala, a gente tem que ser flexível na ação. E Daniela, saindo do adolescente, daquele que está no momento, vamos lá, tá no convencionado ainda, né? Que é o momento de escolha de carreira, e indo para aquele que está em mudança de carreira. Tá? Como é que você vê o uso de teste vocacional para quem está perdido, está numa carreira e já sabe o que não quer, mas não sabe o que quer? Tá cheio de gente assim, viu, Roberto? Tá cheio de gente assim. A gente pode fazer um convite para essas pessoas, para que elas venham realmente, estejam dispostas a fazerem essa visitação. E o teste vocacional, ele é um recurso, sim, muito interessante. E que eu falo que, por convenção, o teste vocacional, ele é aquele aplicado só ao jovem. E a gente precisa desmistificar isso. Porque a gente não está falando de teste vocacional dentro da relação de vocação, de sacerdócio, né? Quantos padres deixaram de ser padres, quantas pessoas que não eram padres passaram a ser padres e fizeram reescolhas, atendendo ao chamado. Mas para isso, eu tenho que parar e me dedicar a olhar para mim. Não tem processo de mudança se eu não uso o recurso do eu primeiro. A máscara de oxigênio, autoconhecimento é a chave. Não há como fazer diferente. E aí eu trouxe aqui para a gente, né, para nossa mesa, um livro do Carlos Pessoa, que ele fala o título do livro, Mudanças Descontínuas, Desafios Permanentes. E aí, em dado momento, ele fala tanto de empresas quanto de pessoas, né, que o que é fazer diferente? O que realmente nos faz pessoas diferentes, empresas diferentes? Então, ele coloca algumas reflexões, trazendo, primeiro, qual que é o nosso diferencial competitivo? O que você faz muito bem feito? E aí, pode ser uma risada diferente, pode ser um olhar diferente para o outro. Se isso é que é a sua característica, que chama a sua atenção, você é reconhecido por isso, faça disso a sua melhor competência, né? E aí eu vou falar de mim, pessoalmente. Eu tenho uma grande amiga que hoje eu trabalho com ela, que é a Adriana Baracho. Eu sempre fui uma pessoa muito bem-humorada, sempre trabalhei muito com criatividade, com improviso. E eu sou muito de feeling, de ter entendimento do que está acontecendo e capturar a energia dos ambientes em que eu estou. Então, às vezes eu estou numa turma, eu saio do roteiro, do programado, porque aquela turma está pedindo, e aí, obviamente, vem desse background, vem desse repertório, né, acumulado de um monte de coisa, e que eu trago bom humor para o dia a dia, que eu trago bom humor para a sala de aula. Isso para mim era tão natural, porque bom humor para mim é algo que é meu, né? Ela falou, não, bom humor é talento. Então, isso me diferencia. Isso faz parte do meu escopo de talento. As pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam entender o que elas fazem de simples, que é natural aqui, entre aspas, mas que é um talento que é só elas que fazem. Elas são convocadas a estar em ambientes públicos, né, se socializando, porque elas fazem a diferença. A presença delas, né, tem uma composição super importante naquele ambiente. O que a gente oferece de bom, que são os benefícios que a gente tem?
estar conosco tem que ter uma vantagem. Qual que é meu programa de benefícios? Qual que é o seu programa? Gostei disso, né? Qual que é o seu programa de benefícios? E é isso mesmo. Para que a troca aconteça, para que a conexão aconteça, eu tenho que ter programa de benefício e ver e fazendo novas composições, né? Correspondendo às duas perguntas anteriores, então, em que você se distingue? O que você não faz? O que você faz que não é commodity? Porque isso é um outro ponto, sabe? Que eu entendo que as pessoas se amarram, né? Esse livro é uma delícia. Eu quero deixar aqui mudanças descontínuas, desafios permanentes. Do Carlos Pessoa. Carlos Pessoa. Né? Ele é um livro, eu gosto muito da linguagem do Carlos Pessoa, ele é muito, muito simples e muito profundo ao mesmo tempo, né? Então ele traz esse livro aqui e ele tem sido meu livro aqui de cabeceira, eu tenho recorrido a ele bastante, né, para trazer insights. Eu vou anotar. Ele é bem gostoso de ler e incomoda, que eu acho que isso é importante. Ele traz coisas que te incomodam, porque não dá para fazer diferente se eu não me sinto incomodado. Aí eu fico no quentinho e o quentinho não me faz, né, caminhar, o quentinho não me faz estabelecer novos paradigmas, não me faz ser contador de novas histórias. E carreira é isso, a gente tem que saber contar novas histórias o tempo todo. Que ainda o enredo seja o mesmo, mas a gente tem que criar novos capítulos, né? E quanto mais eu avanço nessa jornada, quanto mais eu me evoluo, quanto mais teste, quanto mais eu me aprofundo daquilo que é dito sobre mim, e eu me reconheço nisso, mais potente eu fico na minha performance. Interessante você falar isso, porque eu trabalhando com inteligência artificial, eu tenho dito que inteligência artificial não tem carreira, tem evolução, tem nova versão, exato, mas não tem carreira, né? E isso me leva de novo àquela questão de que tá fácil vencer a inteligência artificial, é só a gente ser os melhores humanos que nós possamos ser. O problema é saber o que é isso. Se a gente descobrir o que é isso, a vitória é certa, mas não é o que está aparecendo. Não é o que eu tenho visto. E aí, só dentro disso, eu acho importante a gente dizer, né, principalmente para os jovens. O teste vocacional existe recurso, existe alternativa, mas se ele não se apropria da humanidade, ele não vai fazer nada com aquelas letras que estão ali. Sim. Se ele pula, né, se ele vê alguém na rua e ele é capaz de ignorar e virar, né, aquilo virar um objeto decorativo da rua e não enxergar mais as pessoas, ele não vai dar conta de se enxergar nessa diferença que ele precisa fazer. Eu costumo dizer, Daniel, em toda a plataforma, em todas as nossas avaliações SPEC, eu costumo dizer o seguinte: nós estamos muito habituados a tentar desenvolver o que eu chamo de competências secundárias, né? Então, eu quero desenvolver um líder, eu quero desenvolver um empreendedor, eu quero desenvolver um vendedor, né? E se eu pedir, faça uma ementa para desenvolver um líder, aí vão listar lá para mim gestão de tempo, gestão financeira, um monte de gestões que ele tem que aprender, gestão de pessoas, inclusive. Uhum. E existe um certo temor, que eu estou te dando um depoimento, de se atacar as competências primárias. A capacidade de ouvir, empatia, né? A capacidade de criar, a capacidade de questionamento. Acho que todos nós temos que começar a ter coragem de trabalhar essas competências primárias que nós vamos ter que vão construir de fato o bom líder, que vão construir de fato o bom vendedor, que vão construir de fato o bom médico e assim por diante. Sim. Se a gente trabalhar nessas competências, e é nisso que a gente se foca o tempo inteiro, a gente tem mais chance de sucesso. Eu queria te perguntar sobre o que a gente está chamando aqui de personalidade inesperada. A descoberta tardia. Eu conheci uma pessoa que, ao fazer um teste de avaliação SPEC, ela disse, ou ao não fazer, ela afirmou o seguinte: eu não preciso fazer esse teste porque aos 23 anos eu fiz, ela tinha quase 50, e aos 23 anos eu fiz um teste e eu sei exatamente como eu sou, né? Então, ela estabeleceu uma dimensão que é real, né, a dimensão mais biogênica, mas entendeu que ela não mudou nunca e nem mudaria nunca ao longo da vida. Que dor. Né? Qual que é o papel do teste vocacional para descobrir essa personalidade inesperada? Descobrir, eu era um contador e descubro que eu tenho algo, por exemplo, de criativo que eu nunca... Né? O teste vocacional pode ser
bem utilizado dessa forma também? Você tem casos a respeito? Sim, existe uma questão que é importante, né? Que a personalidade inesperada, se a pessoa se nega a lidar com ela está se negando a ter surpresa na vida. E olha que coisa mais chata. Você ser uma única... Eu tenho certeza. Isso é muito chato. A gente é muito mais fluido, a gente precisa ser muito mais flexível do que ser uma coisa só. Eu já sei como eu sou. Cara, se você fez isso com 22 anos, você está com 50, e você não mudou nada, que dó das pessoas que convivem com você. Porque, assim, é muita rigidez. E se tem algo que não cabe, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de estrutura, de vida, de jornada, é rigidez. Né? Claro que existem pessoas com estrutura de personalidade mais rígida. Existem pessoas com, né, determinados traços de personalidade. E aí, quando... Aceito. O que são traços? Né? Aquilo que não... Ele te dá uma ideia daquilo que pode acontecer se você se dedicar mais ou menos tempo, né, àquela característica. Mas não são determinantes. Todos nós temos perfis que são complementares. E claro também que a gente vai dar maior ou menor vazão àquilo que nos deixa mais confortável, aquilo que diz e que conversa muito com os nossos traços de personalidade. Né? Mas não é algo, né, a rigidez não é algo que cabe. Porque justamente a gente está caminhando para um mundo em que ser rígido não vai nos fazer humanos. Ser rígido vai fazer com que a gente aceite e acate exatamente aquilo que está sendo dito e ponto final. Eu sou cheio de certeza. E cheio de certeza não faz carreira de sucesso. Não tem alta performance na própria carreira. E o teste vocacional, né, de novo, ele traz para a gente essa possibilidade de rever. Eu posso até querer continuar, sabe, Roberto? Assim, olha, me agrada mais o meu jeito. Mas eu falo que não tem como a gente ler algo sobre nós sem minimamente pensar sobre aquilo. E no momento que eu já penso sobre aquilo, que eu já trago essa pauta da dúvida, eu já estou criando ali uma transformação. Você se apaixone pela sua gaiola de ouro. Se você se apaixonar pela gaiola de ouro, você não precisa sair dela. Acho que até teria uma outra palavra aqui, que é a bolha, né? Ou a bolha. Eu vou ficar na minha bolha. Estou satisfeito com quem eu sou, não quero sair dessa bolha. Se alguém não se encaixar na minha bolha, está decretado que está fora da minha bolha e dá para sobreviver dessa forma. E aí você pode morrer sozinho no seu apartamento e se achar 10 dias depois, porque você está na sua bolha. E aí, como é que a gente faz? Né? Você pode ser esquecido a um lugar de bolor no contexto profissional. Né? Essa palavra é forte, né? Mas é verdade, né? Dá bolor. Então, ter acesso a esses relatórios, ter acesso, né? Exercitem, façam, eu digo assim, vou fazer esse relatório. Até para dizer, não, acho que não. Gente, estou estimulando minha crítica. Eu estou estabelecendo um outro paradigma. É aquilo que eu te falei, até para obter o resultado, se eu temar e não concordar com ele, eu sou forçado a refletir sobre ele. E encontrar um caminho. Encontrar um caminho. Então, é aquela história, ainda que errado, um benefício foi causado. Exatamente, é isso aí. Né? É isso aí. Daniela, outra pergunta que nos chega aqui é o seguinte. Ok, estou insatisfeito na minha carreira, não estou alinhado com o que eu estou fazendo, eu começo por onde? Vamos ligar para um coaching, vamos pegar uma pessoa de confiança. Não tem dinheiro para coaching. Essa palavra, aliás, né? Aliás, estamos com problema com essa palavra. Estamos com problema com essa palavra, aliás. Então, eu vou buscar um mentor. Vamos pensar em termos de facilidade e de acessibilidade, tá? Às vezes, o seu coaching, sem recurso estrutural, vai ser aquela pessoa que você mais confia e que, no primeiro momento, você vai chamar para uma conversa porque você está em dúvida, você está buscando, né, um novo caminho. Aí, essa pessoa, né, que você confia, que você entende que tem uma influência sobre você, ela vai te abrir outras portas, que se abrirão outras portas e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Invista no poder das suas conexões. Não necessariamente é aquele... Eu não tenho acesso ao coaching. Mas acho que é importante destacar isso que você acabou de falar. Invista no poder das suas conexões. Né? Você chega a qualquer pessoa, em qualquer lugar, se você tiver conexões bem estruturadas, alinhadas com um propósito. Então, a gente tem que trabalhar muito mais aqui, no primeiro momento, o seu objetivo, num bom mineirês, né? Poncovô, dentro do oncotô, para você fluir. Eu tenho um caso que eu gosto muito de contar, assim, não foi pelas minhas mãos que essa pessoa se desenvolveu, mas eu tenho vários outros, né, de mulheres que eu atendo, principalmente na mentoria voluntária.
que as perguntas são o fenômeno de transformação dessas mulheres. Então, perguntas bem feitas geram reflexões profundas e críticas. Mas não são críticas que massacram, são críticas que te permitem fazer novas escolhas, novos caminhos e se permitir testar, se permitir errar, sem aquele crivo, né, do erro como algo que é imperdoável. Né? Claro, a cada tempo da nossa vida, a cada etapa da nossa vida, a gente tem menos chance de errar grande. Mas pequenos erros ainda fazem parte do nosso processo de aprendizagem. E é mais um caso que eu quero contar real, que eu admiro muito essa pessoa, inclusive, é o Dodó, do Arautos do Gueto. O Dodó tem uma história linda para contar da virada de chave que ele deu. Então, negro, periférico, né, veio para Belo Horizonte, os pais se separaram, essa história é mais ou menos isso. Os pais se separaram no interior, ele veio para Belo Horizonte morar sozinho na época em que ter 12 anos, 13 anos de idade, né, você podia morar. Na verdade, isso acontece ainda, né, na periferia. Mas ele entendeu que ele tem um ouvido, né, absoluto, e ele tem uma forma de entender sons, de buscar recurso na arte, que foi o que trouxe o Dodó hoje para ser um grande empreendedor social. Arautos do Gueto, ele consegue hoje trabalhar a profissionalização e atingir muitos jovens, né, que viviam ou poderiam estar na mesma situação que ele quando ele veio para Belo Horizonte, quando ele viveu esse mundo periférico de forma forte, sem acesso a estudo, mas ele se transformou. E ele foi, né, a Arautos do Gueto, ela está associada a Gerando Falcões, que é uma credenciada da Gerando Falcões. Então, assim, o trabalho dele foi um trabalho realmente é autodidata, e que ele teve a oportunidade de fazer, junto à HR Office, um curso de liderança, que foi a nossa bolsa social para ele, né? E ele deu um show de profissionalismo, de narrativa, de entendimento, a partir de quê? Do entendimento principal do não que ele deu para aquilo que ele não queria ser. Ele não ficou, e eu vou voltar lá na relação da sua escolha, né? Ele não se contentou simplesmente com uma sentença social. Ele, né, entrou no processo, não, peraí, quem está falando que eu não posso? E aí ele teve pessoas dentro da própria periferia que foram inspiradoras de transformação. Então é isso. E ele foi se estabelecendo forte pelas conexões que ele ia adquirindo e pela potência que essas conexões iam trazendo para ele. E a partir dessas conexões, ele chegou a estar conosco num curso de formação de liderança de alto nível. Então, quem é essa pessoa? Isso na fundação? Não, em outra empresa. Uma outra empresa que eu sou associada, que é a HR Office. Então, observar isso, né? E lá ele teve acesso a elementos de autoconhecimento que ele não tinha tido antes. Ele, nossa, se eu tivesse tido acesso a isso, eu teria... é a personalidade inesperada, né? Eu teria acelerado a minha aprendizagem, eu teria acelerado a minha carreira, eu teria otimizado, inclusive, o acesso a outras pessoas a terem isso também. Então, ele ficou muito surpreso. Na verdade, ele teve a confirmação, né, das boas surpresas que ele vem se dando pela coragem desse exercício. Mas como diz o sócio meu, Geraldo, adquirir esse conhecimento pela experiência é muito bom, é a melhor professora que tem, mas é a que cobra mais caro, né? Pelo tempo que leva, por tudo. E é um exemplo, esse cara. Então, assim, acho que é uma história legal e que hoje ele seria, eu tenho certeza, um defensor dessa oportunidade de aplicar nos alunos que ele tem nesse projeto social um teste vocacional para ajudar esses meninos também a acelerarem. E isso muda contexto social, isso muda contexto de mundo, muda contexto de um país e faz com que a gente saia da onde a gente está hoje. Eu vou até para outra pergunta que a gente recebeu aqui e que tem a ver com a tecnologia, né? Uma hora a gente ia chegar nesse assunto. Sim. É claro que suspeito para falar eu sou, porque SPEC é uma plataforma tecnológica. Mas a pergunta é quase uma provocação, você até já deu esse depoimento, na sua adolescência, você foi uma dos pontos fora da curva que conseguiu fazer um teste vocacional ou algo que se assemelhasse a um teste vocacional. A maioria, como você sabe, não conseguiu e não consegue até hoje. A tecnologia é um caminho para a gente massificar isso. Você consegue imaginar que que as escolas em particular e as escolas públicas ainda mais em particular, pelos volumes, né, que representam, consigam resolver isso sem tecnologia? Sem tecnologia, a gente vai demorar mais uns 100 anos. E sendo que a gente está precisando de solução para ontem, né? A tecnologia, ela é muito bem-vinda. A inteligência artificial, ela é fundamental. Não dá para ir contra,
mas a gente precisa voltar um pouquinho e preparar emocionalmente essas pessoas para receberem esse acesso à tecnologia. Inclusive gerando, né, e dando acesso técnico à tecnologia. Porque vamos pensar aqui, sonhar não custa caro, né? Sonhar a gente pode. Como é que a gente faz chegar lá no norte de Minas, essa tecnologia, e aquele menino que vive na aridez, que vive na fome, ele possa sonhar com carreira sem ele ter que trabalhar? Sendo que essa opção, ele nem sabe que existe. Nem sabe que existe. Ele nem sabe o que é carreira. Carreira é nome de quem, né? Carreira. Quem que é essa dona? De forma muito triste, carreira para ele tem um significado negativo, né? Associado à droga, não a... Quando ele vem, né? A algo que representa o futuro. Faroeste caboclo aí, né? Trazendo legião. Então, assim... Como que a gente pode gerar esse acesso e mudar o contexto de vida mesmo, né? E mudando o contexto de vida de um jovem, a gente muda o contexto de vida de uma comunidade, porque esse jovem impacta na família, esse jovem impacta em outras famílias que não a dele, ele se torna uma inspiração, né, de mundo mesmo, uma inspiração local. Haja visto o Dodó, o próprio, né, o Edu Lira, do Gerando Falcões, e outros tantos que tem por aí, que a gente sabe que às vezes em menor expressão ou maior expressão, mas estão, pouco a pouco, ganhando e se permitindo influenciar pessoas. Quem dera eles já tivessem tido acesso a recursos como o teste vocacional, como mapeamento de perfil, enfim, com elementos de autoconhecimento que possibilitassem a eles realmente fazer a diferença de forma muito mais cedo, né, e de maneira mais acertada. Esses jovens que estão hoje na Fundação, não há garantia de ninguém que eles vão ser super executivos, né, mas existe, sim, uma assertividade na promoção de cidadãos melhores. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E cidadãos que se conectam não só pelo acesso a um leque, né, de disciplinas diferenciadas, aplicáveis ao contexto de mundo, mas pelo viés do entendimento e do acesso e do estímulo recorrente ao autoconhecimento desses meninos. Conhecer-se é tornar-se melhor, né? Sim, sim. E a gente precisa se reinventar a todo tempo. E é engraçado, assim, eu acho muito lindo a história, né? Quando a gente pega jovens, e eu estou falando de 4 meses e meio de curso, o depoimento deles: olha, Daniela, eu entrei aqui de uma forma, eu já me reconheço de outra forma. Isso é muito legal e é real. Não é algo para dizer, né? Ai, que lindo, né? Só para falar que hoje eu estou mais... Não, eu me reconheço. São depoimentos mesmo, assim, muito afetivos e muito reais, e ditos não em público, mas ditos pessoalmente. Então, realmente, eu acredito. E é o olho no olho. Porque aí essa turma está olhando olho no olho. Daniela, eu acrescento aqui uma pergunta que é minha, tá? E que é uma grande curiosidade. Nós falamos da questão do teste vocacional e da questão da vocação numa perspectiva do jovem, depois numa perspectiva de reinvenção de carreira, de redirecionamento de carreira. Eu queria ter uma terceira visão, que eu tenho certeza que você tem experiência também, que é no mundo corporativo, como processo de acompanhamento de equipe, né? Normalmente não se pensa em interesse, especialmente aqui eu vou descer um pouquinho mais na teoria, resvalar, não quero entrar muito em teoria, mas indo no nível da teoria dos interesses. Quais são os interesses que meus colaboradores têm? Será que eles estão no lugar certo? Tem também essa dimensão, você acha que seria adequado para uma empresa entender quais são os interesses e as possibilidades dos seus colaboradores? Não tenho a menor dúvida, e eu te digo que eu estou em empresas, né, como consultora, que já estão com esse viés, empresas que já estão olhando dessa forma, porque já estão entendendo que se não for dessa forma, não haverá outra forma de gerar resultados perenes, não haverá outra forma de pensar em resultados crescentes, em mudança, né, e valorização da marca empregadora. Porque essas empresas, né, eu não posso dizer o nome aqui, mas são empresas de porte, de nível internacional, inclusive, elas têm um olhar, né, muito forte, ainda que estejamos patinando, tá? Eu estou dizendo de forma geral, todos nós. Mas já existe uma intenção e já um pequeno impacto muito significativo com esse viés de olhar para os times. Você tem parado, né, uma intervenção direta com as lideranças. O quanto que você tem ouvido os seus liderados? O quanto que você conhece efetivamente e você permite que os seus liderados acessem o autoconhecimento? O quanto que vocês têm estimulado
pela sua influência, pela sua inspiração, as pessoas a quererem fazer a diferença aonde que elas estão. O quanto que os seus liderados querem ascender para te suceder na sua cadeira de líder. Isso só se faz na medida em que o líder é um líder humano. É um líder que realmente, eu falo que o olhar nos olhos, né, se eu tenho alguém que é muito mais baixo do que eu vou olhar numa posição de dominação, ou é mais fácil eu chamar essa pessoa, vamos sentar à mesa e vamos ficar os dois no mesmo nível. E isso só acontece na medida em que eu tenho essa predisposição real de olhar para o outro, né, de ter um interesse genuíno em pessoas. E claro que o acesso a um teste vocacional dá a esse líder uma condição de conversa muito mais rica, uma energia muito mais produtiva, inclusive para trabalhar os próprios feedbacks. Para trabalhar as conversas que são diálogos integradores e não conversas de apontamento sobre aquilo que se fez ou deixou de fazer. Então, eu acho que também, como ferramenta gerencial, como ferramenta de gestão, com vistas, com propósito de fazer diálogos integradores. Isso fica para as famílias também. Eu acho que, voltando a esse assunto, né, o quanto que fazer, se permitir, se autoavaliar, diz para o seu filho da sua disposição de se entender melhor para entender ele melhor. E o quanto que isso vai fazer com que ele esteja mais aberto e mais sensível a fazer esse tipo de teste, a ter acesso a informações sobre ele, sem medo daquilo que vem. Porque nós estamos pensando, relatório sobre mim, o que vai sair ali, né? Aonde que eu vou, onde que eu tô, né? Como é que vai ser esse processo? Desmistificar e tirar o medo para criar aproximação. E se eu tenho tanto medo assim de quem eu possa ser, né? Dessa descoberta tardia de personalidade, algo já está muito errado, né? Já está bastante errado. E aí, de novo, né, o Carlos Pessoa aqui, ele fala, né, uma andorinha só não faz verão, ele vai buscando esses, entre aspas. Uma árvore só não constitui uma floresta. E uma estrela só não é uma constelação. Então, a gente precisa do outro para a gente estar mesmo com essa predisposição do coletivo, desse entendimento de como as competências se associam. A gente fala isso, né, de multicompetências. Como é que o líder vai ter uma equipe mais que performe melhor, se ele não sabe quem são as pessoas, as competências pessoais, inclusive, dessas pessoas? Então fica aí Daniela, foi a dica. Um grande aprendizado aqui a conversa com você. A gente está caminhando para o final. Eu queria que você concluísse. Eu não quero ficar no lugar comum daquela coisa de últimas palavras, mas eu acho que de todas as perguntas que eu te fiz, acho que na cabeça de quem nos ouve está sempre aquela pergunta: para onde que eu vou agora? Acabei de ouvir um podcast sobre vocação, sobre mudança de carreira. Se você tivesse que resumir o mais possível, né? Para onde que você diria para essa pessoa, seja ela jovem, adulto ou até já na terceira idade, né? Eu frequentemente me pergunto o que é que eu vou fazer a seguir. É no mínimo pretensão, né? O que eu vou fazer depois dessa etapa, né? Eu estou já na terceira idade. O que é esse... Qual seria essa dica que você poderia dar, essa palavra? Se é que existe, pode ser que não exista. Eu acho difícil a gente falar de um futuro que a gente não sabe. A gente vai lidar aí com ansiedade. Mas o que eu posso pensar, eu com 50 anos, né? O que eu ainda não fiz, que eu desejo fazer, e que está na minha pauta de livro de carreira dos sonhos, mas, na verdade, entendendo a carreira como caminho, né? E aí eu vou usar uma metáfora do avião, né? Decolando, o avião em voo e o avião aterrissando. Independente da nossa idade, independente do momento de vida que a gente esteja, todo o processo de mudança, né, seja por uma situação inesperada, uma variável que você não contava que fosse existir, né? Chegou uma demissão e você está aí recebendo essa demissão. A gaiola de ouro te expulsou. Te expulsou, tipo, não dá mais. Pensa que você está, né? Aí você já entrou no processo, você vai ter que decolar de novo. Mas não dá para decolar com um avião em frangalhos. Não dá para decolar com um avião, né, todo quebrado. Muitas vezes eu tenho que mudar o motor, muitas vezes eu tenho que mudar o modelo. Porque o que né, para alguém, para eu aterrissar, eu tenho que chegar a uma decolagem, tem que ter um processo tranquilo. Que eu não deixe, né, que eu entenda a potência do avião só quando ele está decolando, só quando ele está aterrissando. Porque são os dois momentos mais críticos que eu tenho, tanto da decolagem quanto da aterrissagem. Se eu busco atenção recorrente no processo, eu corro menos risco de fazer uma aterrissagem ruim.
E essa aterrissagem ruim, em algum momento, talvez eu tenha que arremeter o meu avião de novo, né? Porque não tenho solo suficiente para aterrissar. Agora, se esse avião, eu não fiz reparo, se eu não observei, né, a tecnologia, e aí literalmente é trocar tudo com voo em curso, eu não vou conseguir arremeter. Então, a chance desse avião aterrissar e cair em solo, né, e não conseguir levantar é muito grande. Então, observem o processo, observem a jornada. A jornada, ela não tem tamanho certo, ela não tem tempo certo, né? São períodos que a gente vive. Mas esteja sempre atento à tecnologia que seu avião traz. Conheça, né, a sua tripulação. E a sua tripulação é você dentro de você mesmo. Né? Quem são as pessoas que vão junto com você? Aí tem a ver quem vai topar entrar no seu avião para poder decolar com você. Quem são as suas conexões? Como é que você está fortalecendo essas conexões? O que você tem oferecido para o outro? O que o outro tem oferecido para você? Como é que as trocas têm acontecido? Para que esse voo seja um voo, né, minimamente, que vai encontrar turbulências, isso é fato, mas que as turbulências não te desestabilizem a ponto de você cair, né, e fazer uma aterrissagem ruim, uma aterrissagem que te deixe sem condição de voo de novo, que você se espatife, porque isso vai acontecer se eu não tiver atenção ao processo. E essa atenção ao processo, identificar o que me faz bem, né, repetir, teste vocacional não se faz uma única vez. Entendimento daquilo, eu mudo, né? Senão vai ficar igual a essa pessoa que você conhece, 22 anos, sem olhar. Não dá, né? Então eu tenho que recorrer de novo, me permitir esses testes, me permitir entender. Olha, deu de novo, legal, mudei um pouquinho minha curva. Então, vai cuidar da sua aeronave, né? Faça, não importa o tamanho, mas a questão é a potência que você vai colocar nesse motor. Mas para isso eu preciso de bons mecânicos, eu preciso de um time que esteja junto comigo, preciso de pessoas que estejam junto comigo e queiram me ver decolar. Porque eu não preciso de ninguém fazendo, né, o papel de ser detrator na minha carreira. Daniela, eu pedi um encerramento, uma dica, e você deu um manual, né, um manual de voo. Né? Eu adorei a metáfora do avião, nessa encantadora conversa que nós tivemos. Quem me conhece sabe que o melhor elogio que eu costumo fazer a alguém é ser encantador e encantado. Olha. Influência de Rubem Alves. Olha, né? Isso. Vou embora muito feliz, viu? Com o coração cheio. Obrigada. Esse foi o podcast Você Não É Todo Mundo, onde a gente compartilha ideias sobre pessoas usando tecnologia para melhorar o mundo. Né? Eu espero que, se você gostou desse conteúdo, você possa curtir, compartilhar, enviar para os seus amigos, fazer seus comentários e estar com a gente nos próximos episódios, que a gente certamente vai gostar muito de recebê-lo aqui mais uma vez. Daniela, muito obrigado. Sua despedida para as pessoas. Obrigada a todos, obrigada a você mais uma vez, né? E encantada de sempre compartilhar com você aqui essa mesa. Muito feliz. Espero que você volte mais vezes. Tô aqui. Um grande abraço a todos vocês, e você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo.